No ar, mais um episódio do nosso Esperança Cast. Como você já sabe, o Esperança Cast é um produto da Rádio Esperança FM. Toda terça-feira, aqui dentro do nosso canal do YouTube, no Esperança Play. Sempre, claro, convidados que vão agregar aí no nosso dia a dia, trazendo informação, né, prestando serviço para a nossa comunidade e trazendo histórias inspiradoras. O nosso Esperança Cast tem o apoio da Solar Pool, inclusive Paulinho, que está por aqui, é o nosso produtor, vai colocar algumas imagens da Solar Pool para você, porque a hora é agora de você gerar a sua própria energia. É isso mesmo. E a Solar Pool está em Novo Horizonte para facilitar esse processo. Não só para Novo Horizonte, mas para toda a nossa grande região. Financiamento do seu projeto, excelência e garantia em todos os processos e o melhor custo-benefício da nossa região. Então faça o seu orçamento sem compromisso, entre em contato agora mesmo, o telefone já está aí também na tela, 17 99606 1932. 17 99606 1932, se preferir, na sede da Solar Pool, aqui em Novo Horizonte, na Coronel Junqueira 785, no centro da cidade. Lembrando que a Solar Pool também tem aí o seu Instagram, que está na nossa tela. Você pode visitar, conhecer os projetos que a Solar Pool vem desenvolvendo, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados aqui do nosso país. Solar Pool compartilhando energia com a gente no Esperança Cast também. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial para a comunidade novo-horizontina. É isso daí. A Priscila Moreira Lessa Zoccarato vem trocar uma ideia com a gente aqui no nosso podcast para falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua chegada a Novo Horizonte, também a sua relação com o Novo Horizonte e sobre, claro, o seu novo projeto, um workshop Encantando Clientes, que nós vamos falar muito sobre esse assunto, principalmente de atendimento a clientes aqui dentro do nosso Esperança Cast nessa edição. Priscila Moreira Lessa Zoccarato. Tudo bem? Grande, né? É grande. Posso abreviar ele, Pri? Pode. Para Pri Lessa. É isso aí. Muito bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez. Ô Pri, nós estamos aqui no podcast, nós estávamos em off, trocando uma ideia aqui, Sim. falando um pouco sobre atendimento a clientes e tudo mais, que é o grande foco, não é isso? Agora do seu sim. novo projeto, né? Que está chegando aqui para Novo Horizonte e também para nossa região. Mas nós vamos iniciar a nossa conversa falando um pouco da sua história, né? Da sua trajetória, cheia de reviravoltas, cheia de desafios, Sim. não é verdade? Como que você descreveria a Priscila ao longo dessa jornada toda? Nossa, eu acho que resiliência seria uma palavra que anda muito atrelada a mim, assim, hoje. E eu me descrevo como uma mulher forte, sabe? Que suportou, aguentou e manteve a sanidade aqui, assim, equilibrada, né? Por mais difícil que seja, mas eu consegui manter, assim, o equilíbrio dentro de tantas, né? Como você mesmo disse, tantos desafios que eu passei, assim, desde quando eu cheguei aqui, porque tiveram outros também anteriormente, antes de vir para cá. Porque na realidade você residia na cidade de Santos. Eu morava em Santos. Certo. Conta um pouquinho da sua história pra gente, a sua ida até Santos, agora o seu retorno até Novo Horizonte. Então, na verdade, não foi, eu nem não tive a escolha de ir para lá, né? Porque os meus pais são de Santos, a minha família toda é do interior, né? Guarujá e Santos. Uma parte do Guarujá, outra parte nascida em Santos, meu pai, minha mãe. Para quem não sabe, o Denis era, né, santista e tal. E aí meu pai, por ele ser preparador físico de futebol, na época, acho que em 1980, Guaraná com rolha, ele treinava o time de Araraquara e recebeu o convite para vir treinar o time, o Grêmio Novo Horizontino. Certo. Para quem não sabe, o Paulo também vai colocar aí na tela, Denis Lessa, né, tão conhecido aqui na comunidade Novo Horizontina, importantíssimo também para aquela fase do Grêmio Novo Horizontino que foi vivenciada, né, ali nos anos 90. Ele é o pai da Priscila Lessa, da Pri Lessa. É isso aí. Nossa, muito orgulho. E aí quando ele veio para Novo Horizonte, ele já era casado com a minha mãe. E minha mãe ficou em Santos, porque eles queriam ver se ia dar certo e tal. E deu certo. Ela veio pra cá em 81. E em 83 eu nasci.
Nasci aqui, sou novo-horizontina, mas infelizmente por conta, né, da vida dos dois, não deram certo. E aí minha mãe e meu pai se separaram e ela voltou para Santos comigo e meu pai ficou, porque na época ele estava super forte aqui no Grêmio, ele trabalhava já na prefeitura também, na parte de esportes, né? E ele ficou aqui e eu fui embora com a minha mãe. Por isso eu morei grande parte da minha vida lá, mas vinha para cá todas as férias, sempre passei férias com meu pai. Aliás, eu assim, contava as horas para chegar às férias, porque eu adorava vir para cá. Meus primeiros amigos de infância foram feitos aqui. Então eu sempre gostei muito de vir para Novo Horizonte e tudo. Numa dessas vindas, quando eu era mais nova, eu conheci o pai da minha primeira filha, da Giovana, que ele é daqui também. A gente teve uma relação durante 9 anos. E aí também, né, por conta, enfim, de desavenças e tudo mais, a gente muito novo também. A gente terminou o relacionamento, eu não fui casada com ele, a gente terminou o relacionamento. E no mesmo ano, eu voltei para Santos, que foi em 2009, isso foi em julho, por aí, junho, julho. Minha mãe era renal crônica, ela fazia hemodiálise. Então, foi numa época que ela estava bem também, mas, assim, não debilitada, porque minha mãe sempre foi muito para frente, assim como meu pai. Eles foram uma escola para mim, nesse sentido. Mas ela fazia hemodiálise, que tomava muito tempo, acabava deixando ela mais, né, amoadinha e tudo mais. E aí fui para lá em julho, em novembro ela faleceu. Então, querendo ou não, foi bom até, né? Sim. Foi um mal que me fez bem, porque eu pude viver esses últimos meses de vida da minha mãe com ela. Mas foi bem, bem complicado, assim. Foi bem difícil, porque eu era nova, mãe, recente solteira, né? Então, foi bem, assim, conturbado. Mas eu consegui entender sobre isso, assim, acho que de uma forma até que, para minha idade na época, tranquila. Não deixei muito me abalar também por conta da minha filha, né, da Giovana, que precisava de mim. E aí foi nela que eu tirei forças, assim, para continuar sozinha, embora minha família toda fosse, né, estivesse lá comigo, minha avó e tal. Mas todos têm suas vidas, trabalhavam, então não dava também para ficar ali, né, bajulando. Então é aquela coisa, vai, porque é a vida que segue. Não para. E foi assim que eu segui até vir para cá. Novamente. Que legal. O que você mais, assim, se orgulha de ter aprendido durante essas diversas fases da sua vida e também da sua carreira? Eu acho que é a persistência mesmo, né? Essa vontade de crescer. Não me deixar abalar por conta dessas coisas, embora às vezes venha, né? A gente fica abalado, dá uma desestruturada, assim, né? Na gente. A gente acaba sendo mais influenciável, porque estamos vulneráveis, né? Sim. Por conta da perda, da dor. As dificuldades apareceram, foram muitas, porque a minha mãe era meu esteio ali. Então, quando ela faleceu, eu falei, nossa, e agora? Então, foi quando eu comecei a trabalhar também pra caramba. Eu já trabalhava na época. E a Giovana, na época, minha filha mais nova, mais velha hoje, né? Ela estava na escola, então conseguia trabalhar mais. E na época também eu fazia alguns trabalhos como modelo, né? Tipo, era de uma agência lá. E aí foram aparecendo vários comerciais para eu fazer. E era um pingadinho ali que caía, né? Era um negocinho ali. Então, isso me deu força para, acho que, continuar mesmo, assim. Acho que é não desistir, sabe? Certo. Ter força para continuar. E sempre eu tentei focar em algo. E naquele momento era a Giovana. Ela era a minha força maior, assim, para não desistir e não deixar a peteca cair, porque não foi fácil, né? Nós falamos na psicologia, né, que para nossa manutenção, né, digamos assim, né, aqui nesse plano nós precisamos ter os objetivos, ter os nossos sonhos, né, ter as nossas, buscar as nossas realizações, né, e as pessoas elas vão cada uma do seu jeito, né, sua maneira, da sua maneira, né, buscando aí um sentido para essa vida, né? Muitos depositam na fé, outros depositam em grandes sonhos, outros nos filhos, né? Outros vivem pelos pais, enfim, cada um tem a sua maneira e é claro, isso é sazonal, né? Sim. Não é numa
não é uma coisa só, assim, só, né? Sim, é sazonal, né? E naquele momento, então, era sua filha. E depois vai surgindo coisas novas, né? Surgindo e foram coisas. surgindo. Sim. Nós vamos falar um pouquinho do legado do seu pai, porque o seu pai, né, muito conhecido aqui na nossa cidade, o Denis Lessa, deixou uma marca, né, digamos assim, na sua vida e também aqui na comunidade de Novo Horizonte. Como que a influência dele moldou a mulher e a profissional que você é hoje, Nossa. Pri? É engraçado, né? Eu perdi... Acho que como já faz muitos anos que a minha mãe faleceu, não que eu não sinta saudade, nem falta, nem nada. Minha mãe era maravilhosa, assim. E foi também uma mulher muito guerreira, assim, sabe? Ela sempre trabalhou também, enfim. Mas o meu pai, nossa, falar dele pra mim, assim, é só orgulho, sabe? Ele era uma pessoa de muita fé. Eu sempre fui uma mulher de muita fé, mas com ele eu aprendi que realmente a fé move montanhas, assim. E Deus é onipotente, acima de qualquer coisa, é da onde a gente tem que tirar as forças. Ele sempre foi meu melhor amigo, mesmo a gente morando longe, né? Então, nunca escondi nada do meu pai. A gente sempre conversou sobre tudo, ele sempre me deu abertura para falar sobre todas as coisas. Até as coisas ruins, que aos meus olhos poderiam ser ruins, né? Tipo, nossa, eu vou falar isso pro meu pai. Mas ele sempre me deixou muito à vontade para conversar com ele, para falar com ele sobre tudo. Porque é deles que a gente aprende, né? E eles que norteiam a nossa vida, assim. Sem dúvidas. Né? Então, eu só tenho gratidão por ter tido ele como pai. O nosso reencontro não foi como a gente gostaria, né? Porque ficamos longe durante muitos anos. Foram 32 anos eu morando longe dele, né? A gente nos víamos assim, nas férias e tal, em datas comemorativas. Mas quando ele ficou doente, em 2016, que eu recebi ligação, eu nem sabia, eu tinha conversado com ele uma quarta-feira, a gente falava toda semana. Ele já estava com câncer, mas ele não me falou, porque ele não queria me preocupar e tal, porque eu sou bem preocupada por conta de todo o histórico da minha mãe. Foram várias vezes indo pra UTI com ela, de ambulância e tal, enfim. Então, acho que ele quis me poupar, né? Mas, infelizmente, a coisa tomou um rumo que ele não esperava, ninguém esperava, que foi a perfuração do intestino, né? O câncer cresceu numa proporção que, infelizmente, perfurou o intestino e ele teve que ir às pressas pro hospital. E aí, uma grande amiga nossa, que estava com ele, né, enfim, fazendo um papel que era o meu papel, ela me ligou num sábado e falou, olha, aconteceu assim, assim, assim. Meu pai era vida ou morte. E aí eu lembro que eu vim pra cá de avião, porque eu achei que eu não ia chegar a tempo, porque Santos até aqui são 7 horas de viagem, longe a beça. Falei, não vou conseguir chegar a tempo, então eu fui correndo pra São Paulo, sem um puto, peguei dinheiro emprestado, tipo... Falei, nossa, eu vou, sei lá, mas eu tenho que chegar lá. E aí, quando eu cheguei no hospital, ele estava em Rio Preto, no hospital. Eu já tinha passado pela cirurgia, estava só vendo como ia ser. E aí, eu fui para a salinha lá do centro cirúrgico. E, graças a Deus, assim, Deus sempre ajuda a minha vida da forma mais inesperada. E por mais difícil que as coisas fossem, sempre era bom no final. Sim. Sempre dava alguma coisa certa. Sim. E eu cheguei lá e falei, bom, não vou ver meu pai vivo. Faz 1 ano que eu não vejo meu pai, porque nós não nos víamos há 1 ano. Falei, ferrou, né? E eu só com uma mochilinha, assim, porque do jeito que eu fiquei sabendo, eu já peguei minhas coisas e vim. Minha filha ficou em Santos, aos cuidados da minha avó, de uma amiga e tal, né? E aí a médica, olha, se você me prometer que não vai chorar, eu deixo você entrar, que ele tá na sala de recuperação e tal, bibibi. Eu falei, nossa... Como não, né? Ai, que difícil, mas eu fiz isso com a minha mãe, Dia das Mães. Fui visitar minha mãe na UTI também, né? E não chorei, consegui, então vou conseguir, vamos lá. E aí respirei fundo e entrei, e aí eu lembro que ele me viu assim, ele olhou pra mim, pôs a mão assim no coração, sabe? Tipo, a carinha dele mudou. E era engraçado, que meus pais eles tinham isso comigo, assim. Tanto a minha mãe quanto meu pai, quando eu chegava, parecia que tudo tinha mudado, assim. Sim. Sabe? E isso era muito legal, porque eles depositavam uma confiança em mim, tanto de cuidado, quanto de energia boa, sei lá, muito positiva. E eu sempre tentei passar isso para eles da mesma forma, né? E aí eu sei que a gente ficou lá, foram 28 dias no hospital.
porque ele precisou passar por outras cirurgias no decorrer desses 28 dias. Muita coisa aconteceu, mas foi 28 dias muito legal. Tipo, eu vi jogo do Santos tomando cerveja no hospital. Eu já tava lá há mó tempão. Aí eu, gente, por favor, Deixa eu pegar uma cervejinha ali no mercado, eu trago escondida. Então, a gente fez amizade com todos os enfermeiros. Meu pai era uma pessoa assim, sim, né? Sim. Ele era uma pessoa super pra frente e super, né, legal de conviver. Então, por isso que eu falo, foram dias, assim, desafiadores, que todos os dias eu acordava e pedia a Deus que a gente pudesse ter boas notícias e que as coisas melhorassem, né? E aí deu tudo certo durante um tempo, mas deu tudo certo. A gente resgatou esses 32 anos em 28 dias. Vi meu pai, né, nu, dei banho no meu pai, coisas que eu fiz que eu jamais achei que eu iria fazer, porque meu pai é sempre forte. Sim. Eu nunca imaginei, né, ter que passar por essa situação, mas foi muito bom, assim, para mim foi um divisor de águas no sentido de maturidade, principalmente. Eu acho que eu amadureci muito nesse tempo, num curto tempo, entendi muitas coisas, valorizei outras, e por isso que eu falo, foram momentos difíceis, mas que foram bons. Sim, sim. Enquanto durou, assim, sabe? Com certeza, momentos de crescimento, né? Muito total. Crescimento. Muito. E o que você diria que mais te conectou com o Novo Horizonte aí, né? Após essa mudança em 2016? Meu marido. Ah, é? Porque a ideia era meu pai curar, né? Assim que meu pai melhorasse. Minha vida toda estava em Santos. Eu não tinha pretensão nenhuma de ficar aqui. Porque eu amo Santos, é uma cidade que eu tenho como meu coração, assim. Então, eu não desejava ficar aqui, né? Meu desejo sempre foi de cuidar, fazer meu papel de filha e ir embora. E voltar. Meu trabalho estava lá, minha casa estava lá, estava tudo lá, né? Mas, como as coisas não são como a gente planeja, né? Eu, num belo dia, numa festa, que eu fui ainda de bicão, conheci o maluco do meu marido na época. E aí a gente se deu super bem de cara, assim. Não imaginava, até porque ele é mais novo do que eu. Alguns anos mais novo. E aí eu falei, nossa, nada a ver, não vai dar certo. Mas a conexão foi ali muito forte, assim. E talvez porque ele estivesse passando pelo mesmo momento que eu, porque o pai dele também estava lutando contra o câncer. E aí a gente... Acho que isso tudo fez com que a gente se conectasse mesmo, de alguma forma, né? E aí os anos foram passando, a gente foi ficando cada vez mais juntos. E hoje criei a minha família, né? Constituí a minha família, casei, que era um sonho de criança, assim. Casar na igreja, bonitinha. Pude realizar isso com ele. Então acho que eu devo essa conexão, assim, ao Rodrigo, meu marido, que fez com que isso acontecesse. Assim. Sim. Muito... Ainda bem. Né? Porque nós ganhamos uma influenciadora, sim, não é verdade? Nós ganhamos aí uma pessoa que está aí mostrando, né, o que Novo Horizonte tem de melhor para todo o nosso país, né? Espero que sim. Isso é muito bom. Falando um pouquinho de reinventar, né? Nós nem comentamos lá em Santos, você trabalhou como vendedora, sim, né? Passou por várias lojas, por grifes e tudo mais. Como foi passar de vendedora a empreendedora, depois influenciadora, né, digital, que é o que está acontecendo hoje? Tudo isso demonstra uma capacidade de adaptação, não é? Porque são profissões ali, por mais que meio que semelhantes, cada qual com a sua particularidade, né? Qual foi o momento mais desafiador desse processo todo? Acho que foi quando eu precisei... Aquela coisa, quando a água bate na bunda, sabe? Sim. Quando você trabalha para algum lugar, como eu trabalhei para a Laçarote aqui, né, de Novo Horizonte, da Rogéria, que é uma querida, assim, eu tenho muito carinho por ela. Me recebeu muito bem, ela me abriu essa porta aqui, né, quando eu cheguei, quando muitas pessoas fecharam as portas para mim. Ela abriu as portas sem pensar 2 vezes. E depois saí de lá e fui trabalhar para a Dona Filó, né? Para a Arina, que tinha a Dona Filó ainda aí lá na Campos Salles e tal. Salles.
Entrei lá como modelo, assim, né? Tirando foto pra ela e tal. Porque nessa época, em Santos, quando eu vim de Santos pra cá, eu já trabalhava como influenciadora lá de alguma forma, assim, né? A gente já fazia provador, já fazia essas coisas todas lá. Certo. E quando eu vim pra cá, eu senti a necessidade de trazer isso. Porque eu achei que seria bacana, queria agregar e tudo mais. E foi o que realmente começou a dar visibilidade, principalmente para as lojas, né? E aí eu entrei na Dona Filó fazendo isso, e aí ela estava com uma vendedora para sair e tal, me colocou lá como vendedora porque ela já sabia desse meu histórico, e trabalhei lá durante muitos anos não, acho que foram 1 ano e pouco, assim, que a gente trabalhou juntas, né? E foi super legal também, porque era uma loja que eu também me identificava muito, que ela trabalhava com marcas que eu já tinha trabalhado anteriormente. Fiz muita amizade com a irmã dela, Maraísa, que hoje é madrinha de batismo da minha filha mais nova, da Betina. É uma querida, uma pessoa assim de ótimo coração. E quando eu saí de lá, eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Porque aí naquele momento eu não queria mais trabalhar para ninguém. Sabe quando você já injuriei, também não quero mais trabalhar para ninguém. Vou fazer alguma coisa para mim. Vou trabalhar para mim. Nessa época, eu e o Rodrigo, meu marido, nós estávamos super fitness, assim, né? Porque eu sempre fui de academia e tal, por conta do meu pai, sempre comer muito bem. E aí, a gente estava fazendo várias receitinhas fit e tal, e tinha uma tortinha especial que a gente fazia sempre. Eu falei, nossa, acho que eu vou fazer essa tortinha para vender. O que você acha? Ele, faz o teste e tal. E eu sempre fui bocuda, eu sempre falei, nunca tive esse problema, assim, aquela coisa, eu vou fazer, o não já tenho. E aí, no dia que eu tava fazendo a torta, para começar a experiência, uma amiga minha, na época, sentiu o cheiro lá de fora, eu morava com meu pai ainda. Nossa, que cheiro bom. Falei, tô fazendo umas tortinhas, vou começar a vender e tal, leva uma para você provar. E ela levou e amou, e postou no Instagram. E aí, vieram, você tá fazendo para vender? Tô. E assim, eu comecei isso, eu tinha R$5 no bolso, juro por Deus. E a conta do meu pai lá no Loto, que foi onde eu comprei os ingredientes. Falei, pai, me empresta lá, deixa eu catar um negocinho. Preciso de uma farinha de aveia, tananã. Não, vai lá. Aí fui, fiz. E aí pessoas começaram a me chamar no Instagram. Eu falei, nossa. E aí eu lembro que eu fiz isso e tinha uma receita também que eu fazia, que era um brigadeiro de banana. E era barato. Falei, bom, vou fazer isso aqui de docinho, né? Então nós tínhamos a torta e o brigadeiro. E comecei a fazer e tal. E falei, bom, vou enfiar tudo numa marmita aqui, numa térmica, e vou sair para vender. Dane-se. E eu lembro que muita gente, quando eu cheguei, inclusive uma pessoa em especial, assim, falou um negócio que me deixou... Que acho que ela quis falar isso para me abalar, mas, coitada, falou para mim. Então, não me abalou. Bateu e voltou. Nossa, mas você tirava foto pra Dona Filó e agora tá vendendo marmita? Eu acharia isso, se fosse um tempo atrás, uma afronta, né? Eu falar, nossa, que ia me desanimar. Eu falar, Mas eu falei, tô vendo marmita. Inclusive, sua filha compra de lanchinho da escola. Porque na época a filha comprava, porque ficava na escola à tarde. Então, assim, aquilo só me motivou mais, sabe? Sim. E aí, das tortinhas e do brigadeiro de banana, eu comecei a fazer panqueca, comecei a fazer brownie, e foi crescendo, tomando uma proporção, assim, que o forninho elétrico lá do meu pai já não valia. Mais. E aí a minha sogra gentilmente me cedeu um espaço que ela tem na casa dela, que é tipo uma edícula, assim. E aí ela falou, vem fazer aqui, porque ela tinha um fogão com um forno maior, que daria para eu fazer. Tipo, no meu pai eu fazia uma fornadinha de 8 tortinhas, lá eu fazia 20, Sim. né? Então consegui aumentar minha demanda, e aí eu entregava. Na época eu tinha uma motinho que meu pai tinha me dado de presente. E aí eu entregava na motinho e tal, e aí foi crescendo. E aí nesse meio tempo também o Rodrigo, a gente já queria morar juntos e tudo mais, enfim. E aí criou-se o Fitisco, que eram as comidinhas fit, né? E foi super bacana. Só que depois disso veio pandemia, e aí os preços começaram a aumentar pra caramba. Já não conseguia mais uma farinha de amêndoas, que na época eu pagava, sei lá, R$80, triplicou o valor, e eu também tinha que ganhar, né? Sim. Porque eu já vendia super barato, e as pessoas já começaram a achar ruim, porque eu tinha aumentado o preço e tal, aquela coisa toda. Sim. Falei, então, já estava também cansativo, porque é muito exaustivo, quem trabalha com comida, aliás, eu
Eu super respeito, porque não é fácil. É Imagino. muito difícil. Você tem que comprar, você tem que higienizar, né? Fazer, demanda muito tempo. Enfim. Então, eu falei, acho que eu vou parar. Meu pai também já estava num estado mais que precisava de mais atenção, mais cuidado. E aí parei de fazer, assim, essas marmitinhas. E tava só esperando alguma outra coisa aparecer. Porque sempre vem. E aí, um belo dia, eu correndo no pôr do sol, eu fiquei muito emocionada, não sei porquê, mas eu tenho dessas, assim. Eu me conecto muito com natureza, Deus, uma coisa... Eu tenho uma espiritualidade muito aguçada. E nesse dia em especial, eu fiquei muito emotiva, assim, de chorar mesmo, sabe? Muita gente vai achar, ai, nossa, nada a ver, mas fiquei. Tanto é que eu cheguei em casa do Rodrigo e falou, o que foi? Eu falei, não sei, eu tô com um negócio no meu coração que eu queria que as pessoas sentissem isso. Tá muito bom. Eu tô a fim de fazer alguma coisa para motivar alguém, não sei, vou fazer um desafio com a Pri. Como assim? Eu falei, sei lá. Eu fui correr, voltando, corta para quando minha mãe morreu. Eu comecei a correr como forma de superar o meu luto, né? Então, eu fiz da corrida uma forma de superação. E era muito bom para mim. E aqui eu continuo com esse mesmo hábito até hoje. Já corro mais de 20 anos. E aí eu falei, eu preciso fazer um negócio e tal, não, vou criar um desafio e tal. E criei, e deu super certo. No Foco com a Pri, chamava. Aí o Rodrigo, ele é publicitário de formação, mas hoje ele trabalha na instaladora, né? Calha Zucarato, que todo mundo conhece. E aí ele fazia as artes pra mim e tal, tanto do Fitisco quanto esse desafio, porque ele me achava sempre uma doida de fazer as coisas, mas ele fazia. Ele acreditava em mim. Na onda. E aí fiz e deu mó certo. E aí a Marcela Sutti, que era uma seguidora minha, uma querida, que não mora mais aqui no Horizonte, a Marcelinha ganhou o desafio, que aí eu pedi para as meninas que tinham sido pré-selecionadas ali, me mandar uma carta dizendo por que elas deveriam treinar um mês comigo. Como se eu fosse, né? Nossa, tá fit. Eu falei, vai. Aí mandaram 3 cartinhas, e aí depois eu fiz a identificação da carta, e era ela. E ela treinou comigo um mês, religiosamente, todos os dias. Ela ia na minha casa, às 7 horas da manhã, e a gente treinava juntas. E eu postava o videozinho, fazia... E aí pessoas vieram perguntar, mas você tá dando aula? Porque todo mundo, quando eu vim pra cá, achou que eu era professora de educação física. Educação física, assim como seu pai. Porque eu sempre treinei também, né? E tudo mais, enfim, acho que eu mostrava esse perfil e as pessoas achavam que era, mas não, era só enxerida mesmo. E... sempre gostei e sempre entendi muito bem, embora não seja formada. Mas eu tenho muito conhecimento por conta do meu pai, né? E aí, por isso, eu fazia os meus treinos e tal. E aí, uma pessoa veio me perguntar. Eu falei, não, pô, vem treinar comigo também. Eu sei que no final das contas, eu tinha 12 meninas treinando no fundo da minha casa. Fui comprando acessórios, step, caminha elástica. Eu fazia um treininho funcional, assim. Comecei a fazer uns cursinhos online na época porque não tinha, né, mais presencial. Sim. Fui fazendo uns cursinhos online. E meu pai, nessa época, foi morar com a gente, porque aí o câncer dele já estava muito avançado, ele já não podia mais morar sozinho. Então, quando eu dava as aulas, eu ligava umas músicas bem dos anos 80 que ele dava aula, que era ainda de vinil, né, os discos. E eu tenho uma playlist no Spotify chamada Denis. E eu colocava essas playlists ainda pra ele ouvir, pra ele ficar feliz, sei lá. E ele até fala, nossa, hoje tava bom a playlist, tem, não sei o quê. O jeitão dele lá, meio carioquês. E treinava as meninas e tudo mais. Só que, infelizmente, né, como grande parte de Novo Horizonte, assim, às vezes, não sei por que eles querem um prejudicar o outro, começaram a querer fazer um baixo-assinado pra me denunciar, dando aula sem ter formação, sem ser... Eu entendo, né, que realmente não tenho, né, não sou formada em educação física, mas eu achei muito sujo, sabe? Até porque eu não estava querendo pisar em ninguém, nem passar por cima de ninguém, eu estava ali só fazendo uma coisa que eu gosto, que eu tinha conhecimento, que me fazia bem, e eu queria poder fazer o bem para outras pessoas também, né? Eu cobrava um valor simbólico na época, porque até queria fazer de graça, mas as meninas não queriam de jeito nenhum. E aí cobrava lá uma mixaria. Mas enfim, só que aí aconteceu de eu engravidar. E meu pai começar a ficar muito mais precisando de mim. Então, às vezes, ele me chamava de madrugada. Eu dava aula muito cedo. Já cheguei a dar aula virada. Porque eu ficava cuidando do meu pai. Aí já era 5 da manhã. Eu falava, vou dormir. Vou ficar acordada. Então,
E aí também já começou a ficar puxado pra mim. E aí eu descobri a Betina, né, que tava grávida. Falei, então eu vou parar. E aí parei com as aulinhas pra focar no meu pai, né? E na sua gravidez. E na minha gestação. Foi basicamente isso. Como que assim, voltando um pouquinho, como que a Fitisco, né, te impactou, te deu uma visão de empreendedorismo, mas também a necessidade de um atendimento melhor para os clientes? Eu acho que essa coisa do empreendedorismo, talvez não, eu tenho certeza. Está muito enraizado em mim, né? Porque a minha avó até hoje, viva, a mãe da minha mãe, ela é corretora de seguros, ela tem uma empresa no nome dela, trabalha sozinha até hoje, com 83 anos. A minha mãe sempre foi também workaholic, assim, ela sempre trabalhou muito, nunca deixou a peteca cair também. E sempre trabalhou sozinha, assim, né? Então, acho que isso sempre teve muito... Meu pai, primeira academia de Novo Horizonte foi dele. Então, eu acho que foi neles que eu tenho isso, acho que no sangue mesmo, sabe? Sim. E eu sempre quis fazer as coisas para que dessem certo para mim, eu por mim mesma, né? Então, talvez tenha sido esse ponto inicial. E o Fitisco só me mostrou que eu era capaz, que dava certo, que mesmo vendendo marmita, eu conseguiria alcançar alguns objetivos, né? Porque foi assim que o Rodrigo, a gente começou a morar junto, construímos as nossas coisinhas, então foi através daí. Legal. Nesse período, você teve a perda do seu pai e também, né, a sua gestação, tal. Como que você manteve essa força emocional? Nossa, não sei. Te falar? Eu não sei. Acho que é por isso que hoje eu tenho ansiedade e pânico, né? Acho que ficou incubado e agora foi muito difícil, assim. Eu lembro que no velório do meu pai, porque o meu sogro faleceu no sábado, o melhor amigo da Giovana, o Matheus Abreu, naquele acidente horrível que teve ali em frente ao Banco do Brasil, no domingo, e o meu pai na segunda. Foram 3 grandes perdas em 3 dias. 3 dias. E eu estava grávida de 4 meses. Mas eu acho que mais uma vez a Betina foi o meu foco ali, né? Eu lembro que quando eu chorava, eu falava, calma, tá tudo bem, a mamãe tá bem. Eu só tô um pouquinho triste, mas tá tudo bem. Não é nada com você. Eu sempre falava muito com a barriga, né? E no dia do velório do meu pai até, essa grande amiga que cuidou do meu pai também quando eu não estava aqui, né? E durante todo esse processo, eles sempre estiveram com a gente, de mãos dadas, assim, sempre. Ela ficou ali sem saber, sabe? Ela me deu remédio, não sei o quê. Toma esse aqui, que é um calmante natural e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu vou conseguir. Porque eu pedi para isso acontecer, na verdade, sabe? Meu pai estava sofrendo muito e eu não queria ver mais ele daquele jeito. Então, na verdade, eu acho que foi só... Eu só agradeci, né? Porque eu só pedi a Deus misericórdia, assim. Porque ele não merecia estar passando por aquilo. E quando ele descansou, eu acho que para mim também foi um alívio. Né? Porque ver o meu pai como eu vi, não era o que eu queria, sabe? Sim. Então, eu acho que isso também me deu força para enfrentar, né? Tipo, tá... Aconteceu como tinha que acontecer, foi bom para ele. E também o meu marido, porque na época foi a primeira grande perda do Rodrigo. Fazia 2 dias ali, né? E o meu pai também. Meu pai era muito amigo do Rodrigo, né? O Rodrigo se aproximou muito do meu pai. O Rodrigo me ajudava a dar banho no meu pai. Cuidou muito dele. Difícil. Eu imagino. Quando nós falamos na abertura, né, de histórias inspiradoras, né, de momentos até de reflexão dentro do nosso podcast, é justamente por isso. E essa pergunta foi exatamente para que você possa passar para os nossos espectadores, né, para os internautas, para os nossos ouvintes também da Esperança FM, nos momentos de dificuldade, né, toda essa força emocional aí. Hoje, né, depois de tudo que aconteceu, hoje você está à vontade para chorar, não é? Para entender todo esse processo que aconteceu, mas a gente sabe que não é um processo fácil, né? Não é um período. A gente vem para esse mundo aqui e a única certeza que nós temos é que
daqui nós vamos partir, mas exato. Nós não queremos, né? E nunca estamos preparados para isso. Não. Né? E eu acho que essas perdas, assim, né? E como foram, e enfim. Eu ainda falo, tem gente que quando fala comigo sobre morte, né? Sobre perda, eu pareço até ser um pouco fria. Mas é porque eu consegui entender o que isso trata, o que é isso, né? O que é a morte. Faz parte mesmo, né? É a única certeza que a gente tem. Porque aqui estamos de passagem e que seja a melhor passagem, né? Eu nunca fui... Eu tive os meus erros, aprendi muito com eles, errei muito com algumas pessoas, comigo. Mas eu tentei com esses erros e tudo, e venho tentando, né? Me tornar uma pessoa melhor, sabe? Principalmente com o outro. Porque eu vejo que muita gente, às vezes, julga o que o outro está passando sem não ter a menor ideia. Né? Porque tudo isso que aconteceu comigo, muita coisa aconteceu com outras pessoas que estavam próximas a mim. Né? O meu marido, ele ficou muito abalado. Tanto com a perda do pai dele, né? E do meu, que, como eu falei, era muito amigo dele. Ele chegava, às vezes, deitar com meu pai na cama. Meu pai tinha uma cama hospitalar, né? Que a gente teve que fazer um quarto lá pra ele e tal. Sim. E muitas vezes o Rodrigo, às vezes, quando tomava uma cervejinha a mais e tal, ia lá encher o saco do meu pai. Eu ficava meio brava e meu pai, deixa. Meu pai falava. Meu pai adorava, assim, a presença dele. Então... E muita coisa aconteceu. Eu tive que lidar com algumas situações. A minha filha, mais velha, era muito apegada ao meu pai. Ela sofreu muito também, imagina. Perdeu o melhor amigo dela, da vida. Então, também foi muito difícil. Eu consegui, né, manter ali, sabe? E aí, em contrapartida, depois de tudo isso, veio a Betina, que foi a luz da nossa vida. Assim, a Betina, por isso que o nome dela é Betina. Betina significa consagração de Deus, promessa divina. Ela foi uma promessa mesmo. Eu queria muito a Betina, assim como eu queria muito a Gigi. A Gigi é minha melhor amiga. E a Betina é minha fortaleza, assim, sabe? Só que aí foi também... Imagina o Rodrigo, pai, de primeira viagem, ficou com a cabeça também a mil, assim. Então foram várias situações que às vezes eu tive reações que não foram tão positivas aos olhos das outras pessoas. Tá chata demais. Tá não sei o que demais. Mas ninguém sabe o que eu passei. O que passou, o processo todo. Né? O quanto foi difícil ali segurar uma bronca às vezes, sabe? Ou camuflar algumas outras coisas, né? Porque é difícil. Embora a gente tenha essa certeza de que a morte, né, faz parte e tal, mas é muito difícil ainda a gente lidar com isso. Eu tento da melhor forma possível, sempre com entendimento, sabe? Beleza, estava doente, não merecia, ninguém merece passar, né? Por isso, então, descansou. Poxa, aconteceu uma fatalidade. Caramba, por que será? Né? Eu sempre tento entender. Mas já tiveram épocas que eu julgava também, assim como muitas pessoas julgam e falam, sem saber da missa metade. Sim. Né? Então, acho que tudo isso me trouxe uma maturidade, um entendimento sobre as coisas, melhorar como pessoa. E aí tentar fazer isso transparecer de alguma forma, sabe? Acho que foi por isso que eu resolvi seguir a profissão que hoje em dia muita gente segue, né? De digital influencer. Pois é, que é influenciar pessoas. E é para lá que nós vamos partir agora, né? Nós falamos um pouquinho da sua história, contamos um pouquinho de todo esse processo seu de crescimento, de vendedora, de empreendedora, de mãe, enfim. De chorona. De chorona. Agora é hora de falar da sua atual profissão, né? De digital influencer, essa conexão com o seu público. O que te motivou a investir nessa carreira? Eu acho que a minha cara de pau mesmo de falar. Na verdade, eu comecei fazendo isso com o Fitisco. Porque como eu tinha que divulgar as marmitinhas e tudo mais, eu comecei a aparecer um pouco mais ali. E aí eu vi que estava dando certo, que as pessoas estavam gostando, eu recebi uns feedbacks positivos. Sim. E aí com as aulas depois, né, e tal, eu falei, bom... E aí essa profissão fez um boom. Uhum. E foram se abrindo portas para mim, né?
Algumas pessoas me chamaram para fazer, você não vem aqui mostrar? Não, não vou. E aí, quando eu comecei a entender que isso poderia, sim, ser uma profissão e agregar financeiramente a minha vida, a Betina já estava maiorzinha, né? Porque esse período, essa primeira infância, né? Quando a mãe tem o filho, a gente se dedica, pelo menos a maioria das mães, inteiramente aos filhos. Então, a gente se larga totalmente para se dedicar aos filhos, né? Ainda mais que a minha rede de apoio é a minha sogra. Uhum. Porque eu não tenho minha mãe, né? Então, a minha sogra é meu braço direito e esquerdo em relação à Betina. Certo. Então, para não exigir muito dela, eu fiquei com a Betina esse primeiro, até pouco tempo atrás, cuidando dela full time, assim. Mas eu senti essa necessidade de voltar ativa. E como eu vou fazer isso? Falando no celular. Né? Vou mostrar aqui, vou tentar e tal. E deu certo. E aí recebi alguns convites de algumas lojas, né, para fazer as divulgações e tal. Comecei a entender como funcionava. Conversei com algumas amigas, não daqui, mas de Santos, porque são os perfis que eu me espelho e que eu me inspiro. Porque eu tenho um perfil muito pessoal, assim, e como a gente até comentou antes, né, em off aqui, eu acho que o influenciador, ele influencia por conta da sua identidade mesmo e personalidade, né? A gente se identifica. Sim. Então, tentei criar uma identidade minha própria para que agregasse as pessoas e tudo mais. E aí foram surgindo os convites. Hoje eu atendo 13 clientes aqui em Novo Horizonte, certo, de vários nichos, né? Que são muito especiais e muito queridos para mim, que são meus parceirões, assim. E estamos aí, batalhando. Pois é, não pode parar nunca, né? Não. Inclusive, existe uma diferença entre o mercado de Santos, do litoral, era um mercado que você trabalhou, um mercado que você... Eu creio que a partir dali você aprendeu o atendimento ao cliente, as vantagens de se atender bem um cliente, e nós vamos chegar no seu workshop agora que você está lançando, como tem sido trabalhar com as marcas locais, né? Nós estava em Santos com grandes marcas, trabalhando em grandes shoppings, atendendo grandes, no caso de Santos, grandes jogadores, artistas. Sim. E tudo mais. E aí você vem para uma cidade mais, né, tranquila, provinciana e tal. Sim. Como que é trabalhar com essas marcas locais? Tá sendo muito interessante, muito bom para mim. Primeiro porque, assim, os meus parceiros, né, os meus clientes, e eu falo que são parceiros porque são mesmo, eles trabalham com produtos muito bons. Eu vejo a correria deles também, né? Então, eu acabo me identificando também muito com eles, assim. E é diferente o público, porque é um público, às vezes, mais arcaico, assim, né? Até por conta de conhecimento mesmo, né? Por ser uma cidade menor, eu acho que aqui algumas informações demoram a chegar. Então, até essa coisa do digital influencer em Santos, né? Que é a minha cidade de referência, já bomba há muito tempo. Aqui, até hoje, tem algumas pessoas que têm um pouco o pé atrás, assim, mas será que dá certo? Será que, né, é um bom investimento? E Hoje eu acho que o digital influencer, ele é uma vitrine, assim, que abrange muita gente, sabe? E eu vejo que esses clientes que eu atendo, assim, eles são muito bons no que eles fazem, têm muito cuidado com os seus públicos, né? De trazer peças legais, de estarem antenados no que tá acontecendo. Então, eu me identifiquei também por isso, assim. E o que eu posso agregar, e o legal também deles, né, é que a maioria deles, se não todos, eles me deixam muito à vontade. Então, a gente tem uma troca muito legal, sabe? Desde, isso aqui tá vendendo, o que você acha de investir e tal? Vamos fazer dessa forma? Hoje, tipo, o provador que eu faço na Joyce Modas, que é uma querida comigo, assim, inclusive o primeiro workshop foi com ela, né, com a equipe dela, me deixa super à vontade para escolher as roupas que eu vou mostrar no provador. Então, isso é só sinal de que eles confiam no meu trabalho, Sim. Né, e eu devo confiar no deles também. Por isso que eu falo que tem que ter essa troca, sabe? E eu não trabalho, não divulgo nada que eu não goste ou que eu não use,
porque eu acho que isso também é muito importante. Por isso que você disse da personalidade, né? São pessoas que te olham e falam, bom, eu tenho o mesmo, entre aspas, estilo da Pri. Me identifico. Então eu me identifico muito com ela e se vai ficar bom nela, ficou bom nela, ficará em mim também. Né? Exato. E eu acho que é muito importante também. A gente como influenciador, né? E isso eu falo por mim, mas imagino que todos os outros influenciadores aqui da nossa cidade também pensem dessa forma. Mas se não pensa, deveria pensar. Sim. Porque eu não posso vender ou falar de um produto que eu não utilizo, que eu não uso. Né? Sim. Então, eu tenho isso como... Eu sigo muito à risca, assim, sabe? Já recebi convites que eu recusei, não porque eu não goste, mas porque não faz parte do meu dia a dia. Então, não faz sentido para mim eu falar sobre algo que eu não... Que eu não usaria. Né? Ou que eu não como, ou que eu não vi. Consumir, né? Exato, que eu não consumo, no geral. Sim. Então, eu acho que... E eu tô tentando mostrar isso para as pessoas também, de uma forma clara, transparente, sabe? Por isso do sucesso. Eu acho que amém, né? E você disse aí sobre o workshop. Então vamos lá, o workshop Encantando Clientes, numa experiência toda que você já teve, e relembro aqui os nossos espectadores, também os nossos ouvintes, enfim, né, de trabalhar em grandes marcas, em grandes redes de lojas e tudo mais, né, de saber a importância do atendimento ao cliente e também... por ter criado esse tipo de produto, também uma certa deficiência, talvez, de um atendimento melhor no nosso comércio, não só de Novo Horizonte, mas da nossa região. Como que surgiu essa ideia do workshop? Surgiu uma conversa muito despretensiosa, assim, com a Joyce, que é proprietária da Joyce Modas. Nós estávamos conversando sobre atendimento, sobre o que podia fazer para melhorar, porque, como eu te falei, como existe essa troca... Ela sempre me pergunta, Pri, o que a gente pode fazer e tal? E eu, a mesma coisa, enfim. A gente tem uma abertura muito legal. E aí ela me questionou sobre algumas dificuldades que ela tinha, né? Até para melhorar pros clientes dela, pro público dela. E eu falei, deixa comigo. Vou pensar em alguma coisa aqui e depois eu te falo. E aí em casa, matutando, eu falei, nossa, o que podia fazer? Então eu falei, já sei. A minha mãe, ela era palestrante, ela... fazia alguns cursos também em Santos, né? Num outro segmento e tal. Uma outra área. Mas eu lembro, porque eu ajudava ela a organizar o coffee break, ajudava ela a montar apostila, digitava a apostila para ela no computador. E eu falei, já sei, vou criar um workshop voltado para atendimento ao cliente. Com todo o know-how que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, a bagagem que eu adquiri durante esses anos todos trabalhando em grandes marcas, como você mesmo falou, porque para trabalhar em lojas assim, a maioria delas você precisa de um treinamento, você precisa de um conhecimento, Sim. Não é só entrar lá e fazer bonito. Sim. Tem todo um padrão de atendimento. Teve uma em especial que eu trabalhei, que eu tinha uns piercings e tal, não sei o que, eu tive que tirar, porque não fazia o perfil da loja. Então, são várias questões, assim. E eu falei, vou adaptar isso. E eu sempre também gostei muito de pessoas, assim, de atender pessoas. Eu sempre tive muita facilidade e tal, sabe? Enfim, vou tentar fazer isso em forma de curso. Um treinamento, sei lá. E aí, criei o workshop Encantando Clientes, elevando o padrão de atendimento. E aí fiz uma apostila bonitinha, pesquisei, vi alguns cursos, pesquisei no Google, enfim, várias coisas assim, para fazer essa apostila bonitinha, redondinha, dentro das necessidades da Joyce, por exemplo. E aí mostrei para ela e falei, tá feito. E aí, ela amou, vamos fazer, vamos fechar. E aí a gente fez esse primeiro curso, foram umas 3 horas de curso, com apostila, com o mimo ao final do curso, feito pelo alecrim dourado, que faz uns aromas deliciosos. As meninas foram super queridas comigo e fizeram umas velinhas aromáticas que eu entrego ao final do curso, por conta de toda a simbologia da vela para mim, que eu achava super importante. Queria fazer alguma coisa que tivesse a ver também, né, comigo e tal. E aí fizemos esse primeiro curso e foi super legal. Deu uma boa repercussão, assim. Algumas pessoas começaram a me perguntar como era. Uhum. Inclusive, já fechei um novo curso agora. Que legal. Se eu entendi, para cada
cada contrato fechado, digamos assim, é personalizado. É personalizado. Então eu estudo a loja, Exato. estudo os seus clientes, né, o pessoal, a classe, enfim, tudo, faixa etária e tudo mais. E aí o teu workshop ele é personalizado, não é um universal. Não. A princípio seria. Mas por exemplo, eu fui convidada a fazer um treinamento num novo estabelecimento. Vou falar porque eu já vou ter feito lá. Então, pro House Bistrô, a gente vai fazer um treinamento, um trabalho super legal com a equipe, mas dentro das necessidades que os donos me passaram. Identificaram. Exato. A gente quer fazer para isso. Dá para fazer? Dá para fazer. Então, essa apostila que eu havia feito para a Joyce, eu já modifiquei ela inteira. Já não serve para o segundo cliente. Então, já modifiquei inteira. Inclusive, o layout dela, né, a página, a capa dela também modifiquei para fazer voltada para este outro negócio. Então, é uma coisa exclusiva mesmo. Personalizada. É específico para aquele cliente. Então, dentro das necessidades, né, e de acordo com o meu conhecimento, a gente faz um treinamento mesmo, né? Para aquela empresa, ou, enfim, para o que eles precisam. Isso vai desde loja, como foi para a Joyce, como vai ser para um restaurante, ou um mercado, ou, sei lá, seja qual for, todos, a sua necessidade. Atendendo clientes, você vai lá e estuda. Exato. E monta um workshop em cima. É isso. Para você hoje, qual que é o maior erro cometido pelos estabelecimentos no atendimento ao cliente? Nossa. Eu acho que é difícil falar, né? Assim, que as pessoas se ofendam, assim. Porque eu não quero ser grosseira, mas... Sim. Eu acho que é a falta de empatia. Sabe? Certo. Eu acho que você se colocar no lugar do outro, como você gostaria de ser atendido. Certo. Recebido, né? Ser recepcionado, sei lá. Eu entendo que trabalhar com pessoas é difícil. Eu trabalhei durante 20 anos da minha vida. Eu sei que às vezes tem dias que a gente não tá afim. Né? Vai ter uma pessoa que vai ser grosseira com você, que vai te tratar de um jeito às vezes ruim. Ou você falar, eu saí de casa, deixei meus filhos em casa para isso. Mas não dê na mesma moeda, assim, sabe? E eu percebo que, às vezes, aqui existe muito essa coisa do nome, sobrenome, né? E aí, por conta disso, muitas vezes as pessoas não destratam, mas tratam de uma forma diferente. Certo. Não vou usar termos aqui que fique ruim, mas sim, existe, eu acho que um pouco, às vezes, de diferença no tratamento, sabe? E o meu curso, e o que eu quero passar para as pessoas, assim, para quem eu tô atendendo e tal, é que são todos iguais, né? O dinheiro é o mesmo. Tem o mesmo valor. Exato. E às vezes, como eu falei, a gente não sabe o que o outro está passando, né? E vice-versa. Então, tratar igual, sabe? Como você gostaria de ser tratado mesmo, para que o atendimento seja bom, né? E aos proprietários e tudo, entender quais são as necessidades, inclusive dos seus funcionários, porque muitas vezes também o funcionário está ali desmotivado, por alguma razão. E eu acho que é importante essa conexão do proprietário com os seus funcionários, porque para mim ali um depende do outro. Não tenha dúvidas, é uma equipe. Ele faz parte, né? Exato, né? Claro que o funcionário precisa da grana, só que o proprietário ali precisa do funcionário ali, sim, e bem, motivado, para poder trabalhar bem e atender bem, e isso trazer frutos para todos, né? Sei lá. Você acha que em cidades menores como a nossa, o atendimento ele pode ser um diferencial competitivo ali para as empresas? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se você tiver um bom atendimento, talvez, por mais que você se identifique com aquela loja, se o seu atendimento ali é melhor, você vai onde você é melhor atendido. Mesmo tendo talvez um custo até diferente do... Exato, ou mais ou menos, né? Eu gosto de frequentar lugares que eu sou bem atendida. Não precisa rasgar seda para mim, não é isso, né? Não precisa estender o tapete vermelho. Sim. Mas te dar uma atenção, te tratar com um sorriso, né? Um boa tarde, uma boa noite, um bom dia, sei lá. E não simplesmente, mais um que entrou, oi... Fica à vontade aí, né? Sei lá. Ou se precisar, me chama. Entendeu?
Entendi. Basicamente isso. Assim. Como que você enxerga o impacto do workshop Encantando Clientes na comunidade local? Nós falamos aí do comércio, nós falamos, né, dos funcionários, do empresário, dos funcionários, e para a comunidade em si, o que o workshop impacta? Eu acho que melhora, eu acho não, mas vai impactar nessa melhora mesmo no atendimento e as pessoas saírem mais satisfeitas. Talvez não ir até para outras cidades para adquirirem produtos e tudo mais. Porque eu vejo que em outras cidades, por exemplo, vamos falar de São José do Rio Preto, que é uma cidade maior. Existe Catanduva também, mas que muita gente daqui vai para os shoppings em São José do Rio Preto. Por que lá o atendimento é melhor? Porque eles têm um treinamento. Existe essa exigência antes de você estar ali, né? Você vai em lojas, grandes marcas, assim, que eu já trabalhei, por exemplo, Calvin Klein, uma Bob Store da vida, uma Shoulder, que são lojas que têm os seus nomes, né? Que tem que são mais custosas, assim, que tem uma, né? Enfim, o preço é maior, mas os produtos são bons, só que o atendimento também é muito bom. Né? Você é muito bem atendido. Desde... Quando eu sou bem atendido, eu não olho muito para a plaquinha do valor. Às vezes não, né? A não ser que você vá ali com o teu dinheiro contadinho, aí você já, não, muito obrigada, você faz a fina e sai. E sai. Mas eu acho que todas as lojas podem te receber e te tratar bem. Não é porque tem uma roupa lá que custa R$1.000 e uma que custa 100 que o atendimento tem que ser diferente. Eu acho que dá para ser igual, né? Desde eu vou em lojas aqui que às vezes eu só tô olhando, você aceita um cafezinho, você quer um pedacinho de bolo e tal, isso é super gostoso, você se sente acolhida. Sim. Né? Então, eu acho que talvez isso seja a cerejinha do bolo, assim, sabe? Então, esse cuidado maior em perceber a necessidade que os clientes têm desse bom atendimento inicial, assim, né? De já entrar e já ter essa receptividade boa, positiva. Bacana. Bom, o Paulinho vai mostrar pra gente aí a arte do Encantando Clientes, workshop Encantando Clientes, e agora é hora de você fazer, claro, aquela chamadinha, né? Convidando todos os empresários, seu merchan, né? Junto já o seu arroba também, para o pessoal entrar lá e conhecendo um pouco mais da Pri, para a gente já ir para a parte final, que são os sonhos e o futuro, não é verdade? Vamos falar um pouquinho do workshop. Ó, já tá aparecendo a arte lá. Bom, essa arte foi a arte que eu fiz para a Joyce, né, especificamente, mas para todos os ramos aí, para os segmentos, para quem quiser adquirir, né, o treinamento, o curso, o workshop, eu faço uma coisa bem elaborada, bem bonita, assim, para você, né, que for adquirir o curso. Personalizado. É um curso motivacional também. Eu falo um pouco sobre a minha experiência de vida, o que isso mudou na minha forma de ver as coisas, né, e lidar com pessoas, que eu acho que o foco principal do workshop é isso, né, encantando clientes. É como você lida com pessoas. Sim. Diretamente. Sim. Então, se você aí que está me vendo quer adquirir o workshop, vai ser um prazer atender mesmo. Eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que está sendo muito positivo, assim. As pessoas estão vindo atrás de uma forma muito positiva e eu só agradeço, sabe? Então, o que eu puder fazer para melhorar o seu atendimento, estarei aqui para ajudar. É isso aí. Com certeza. Na descrição do nosso vídeo também tem os contatos da Pri. Você pode chamar aí, né? No Prileca, né? Prileca, né? No caso, @Prileca, para que você possa obter mais informações aí sobre esse workshop, que é muito interessante. E, é claro, eu tenho certeza que vai transformar o atendimento da sua empresa aí. Vamos falar de sonhos e futuros para ir fechando? Vamos. Afinal de contas, com tudo que você já realizou, está realizando, quais são os seus próximos sonhos, suas próximas metas? Eu acho que é agregar minha família, assim, né? Financeiramente falando, obviamente, né? Poder estar bem, estabilizar todo mundo e ficar bem, dar uma vida boa para as minhas filhas. Ser uma pessoa melhor. Eu acho todos os dias, assim, eu penso nisso. Em como eu posso ser melhor para o meu marido, para as minhas filhas, para as pessoas que estão comigo, para que os meus pais, onde eles estiverem, tenham orgulho de mim.
de ver que eles fizeram bem feito. Sonhos assim palpáveis, eu tenho alguns, óbvio, vontade de viajar e tudo mais, ir pra Disney, que é um dos meus maiores sonhos de criança, assim. Mas eu acho que é ter uma vida saudável, feliz, sabe? Sim. Nesse mundo maluco que a gente vive hoje em dia, né? Sim. Poder ter uma vida tranquila com a minha família, assim, que eu desejei tanto, pedi tanto, sabe? Hoje eu tenho, do nosso jeito lá. Sim. Mas a gente... é o melhor jeito sempre. Né? Que pra mim é a melhor família que eu poderia ter tido. Tenha dúvidas. Não trocaria eles por nada, assim, nem ninguém. Embora às vezes dá vontade de esganar. Sim. Mas eu escolhi, eu pedi, então eu só agradeço mesmo, assim. Poder ver os meus felizes, sabe? Ver meu marido feliz, ter orgulho de mim também, né? Da mulher que ele escolheu. As minhas filhas poderem ter orgulho da mãe que elas têm. E que eu possa ser um espelho bom para elas. Bacana. Desde atitude, como mulher, como pessoa, como tudo. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando aí na área do empreendedorismo agora, né? Também do atendimento a clientes, às vezes muitas pessoas agora, né, nós estamos num período de contratação, né? Então pessoas que talvez estejam também aí já pensando em ser contratadas aí para atendimento ao cliente, qual seria esse conselho? Só vai. Com medo, vai. Acredita no seu potencial, que você é capaz. Tem uma coisa que eu falo em casa, eu sou muito religiosa, né? Mas independente de religião, eu acho que Deus é um só. E pra mim ele tá sempre à frente de tudo, assim. E eu sempre falo que Deus nunca dá pra gente dores que a gente não possa suportar, sonhos que a gente não possa realizar. Então, se você tem isso no seu coração, esse desejo de fazer, de conquistar, faz. O máximo que pode acontecer é não dar tão certo quanto você esperava, mas você tirou alguma lição, porque a gente sempre tira alguma lição. Sempre. Entendeu? Uhum. Por mais, como eu falei, a minha vida não foi uma vida fácil. Tive vários desafios, até desde quando eu nasci, né? E até hoje, os meus 40 anos, assim, mas eu aprendi muito, sou muito grata mesmo, assim. Até principalmente pelas coisas ruins que aconteceram, porque Sim. elas me ensinaram a ser quem eu sou hoje, elas sabe? Vão calçando, né, a nossa estrada. Elas né? vão moldando a gente, eu acho, assim. Então, se você estiver começando alguma coisa, seja qual for, não desiste, acredita, vai em frente, que vai dar certo. E a próxima pergunta, na realidade, seria uma mensagem para você passar para as mulheres, que assim como você também enfrenta desafios diários, né? Porque além de todo o empreendedorismo, além de ser digital influencer, esposa, mãe, né? A mulher tem essa outra sobrecarga, dona de casa e tudo mais, mas acho que você já respondeu nessa última aí, mas enfim, uma mensagem também para essas mulheres que olham para a Pri e se inspiram nela também. Às vezes a gente vê o digital e acha que nós não temos problema. A Pri tem uma vida perfeita, né? A Pri gostaria de ter a vida da Pri, porque a Pri tá sempre com alto astral, tá nas lojas, né? Tá conversando com todo mundo, e a gente sabe que não é bem assim que funciona a vida, né? Qual é a sua mensagem para essas pessoas, principalmente para essas mulheres que se inspiram em você? Bom, primeiro eu quero agradecer essas mulheres, né? Porque elas também me inspiram. Eu acho que é uma troca, assim. Eu sou muito fã de mulher, sabe? Eu acho que nós, mulheres, somos, sim, uma raça muito empoderada, muito boa. A gente aguenta muito tranco, sabe? Não desmerecendo vocês, homens. Mas eu sou muito a favor das mulheres, assim. Eu acredito muito no potencial das mulheres, de cada uma delas. E para quem se inspira em mim, realmente, tem dias que eu não tô legal. Mas eu sou muito clara também nisso no meu Instagram, tá? Quem me segue sabe. Tanto é que quando eu fico meio sumida em off, assim, é porque eu não tô bem. E não que eu queira só ficar passando coisa boa, porque não é isso, a vida não é feita disso. Justo. Mas também tem coisas que a gente precisa se resguardar, né? E colocar a cabeça no lugar. Mas eu falo muito sobre... Replanejar a rota. Exato. Mas eu falo muito sobre isso também, né? Hoje eu não tô num dia legal, isso porque eu acho que é importante, sabe? Nem Sim. tudo são flores. A nossa vida é caótica. A minha, eu falo por mim, né? Eu
Sou mãe, sou dona de casa, não tenho ninguém que me ajude em casa, assim, embora agora eu já tô começando a pensar nisso. Tô podendo agora, Graças né? a Deus. Graças a Deus, obrigada, Senhor. Graças a Deus. Mas eu cuido de tudo, e é puxado, sabe? Mas é não deixar a peteca cair mesmo, assim, né? Foi o que eu falei anteriormente, e eu acho que é essa mensagem mesmo. Não desacreditar de si mesma, sabe? A gente é porreta, para não falar outra coisa. Com certeza. Então eu agradeço a quem se inspira em mim mesmo, assim. Eu recebo muitas mensagens, tá? Que bom. Me inspira em você, não sei o quê. Eu fico muito feliz. Porque eu não tenho pretensão nenhuma de parecer ser, nossa. Mas se a pessoa se inspira em mim de alguma forma, assim, isso é sinal de que eu tô fazendo bem feito. Tá fazendo bem, sabe? O seu trabalho. Então é só isso que eu quero, assim, fazer o bem para as outras pessoas e principalmente para as mulheres, mães, donas de casa, que eu sei que muitas vezes precisaria de um conforto, de um colo, né? Então, tamo junto. É isso daí. O que a Pri, para finalizar, o que a Pri de 40 anos diria para a Pri de 20 anos atrás sobre a vida, sobre os desafios, sobre propósitos? Eu acho que conseguimos, né? Talvez não foi daquele jeito que eu pensei. Mas foi como eu merecia. Mas foi como eu merecia. Eu acho que eu consegui, sabe? Como eu falei, foram vários desafios. Mas tô aqui, firme e forte. Às vezes nem tão firme, nem tão forte. Mas estamos aqui. Mas tô aqui e tô tentando fazer o meu melhor mesmo, assim, todos os dias. Não tem um dia que eu não acorde e não peça a Deus, assim, pra segurar na minha mão e vamos junto. Pra eu não, sabe? Sim. Embora às vezes dou uma rapadinha ali, sim, né? Sim. Porque a gente não é perfeito. Somos seres humanos. Somos fadados aos erros, Justamente. assim, né? E a errar, e tá tudo bem. Mas acho que eu tenho orgulho de mim, assim, da minha história e de como as coisas aconteceram. Não me arrependo. É por isso que todas essas coisas que você propõe a fazer dão certo. Eu acho que sim. Eu sempre falo isso, que quando nós nos orgulhamos de nós mesmos, né, a gente sabe, conhece os nossos limites, a nossa capacidade, e a gente não vê barreiras, né, digamos assim, que nos impeçam de acontecer. Eu quero realizar isso, eu vou. Mesmo que às vezes não dê tão certo como nós imaginamos, mas eu tentei. Sim. E não vou ficar com a dúvida de que eu não o não tentei. A gente já tem, né? O não a gente já tem, né? Então é por isso que tudo que você coloca a mão, né? Como diria minha avó, tudo que você põe a mão vira ouro. Ou então tudo que você põe a mão dá certo. Sim. E é justamente por isso, né? Legal. Pri, quero agradecer a sua presença no nosso Esperança Cast. Eu que agradeço. Foi uma mesmo. Conversa muito inspiradora, emocionante em alguns momentos, tal, e a gente sabe que... Desculpem a emoção aí, o choro, mas... E a gente sabe que o atendimento ao cliente é muito importante, principalmente em cidades como a nossa, cidades menores, né? Porque existe essa comparação com cidades aí de grande porte e tudo mais, e esse trabalho que você vem trazendo para a nossa cidade é de grande valia para o comércio local. Então eu quero dar um recado para você, comerciante de Novo Horizonte, não só de Novo Horizonte, mas de toda a nossa região também, né? Acesse o Insta da Pri, aí na tela, na descrição também tem todos os detalhes para você falar com ela, o telefone e tudo mais. Conheça um pouco do workshop Encantando Clientes, ele é personalizado para a sua empresa, ela vai entender a demanda da sua empresa, entender a demanda dos seus clientes e a partir daí desenvolver um workshop especialmente, né, para você, né, personalizado para a sua empresa. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que vai agregar muito nas vendas, né, vai agregar muito no desenvolvimento e no crescimento da sua empresa também. Tá certo? Pri, muito obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima. Se Deus quiser, com certeza. E aí nós vamos falar sobre vários outros assuntos, porque esse é o primeiro workshop. Esse é o primeiro. Já temos outro já marcado. Já tem outros. A gente vai falar de outro agora. Que legal. Então, e o espaço aqui no Esperança Cast está sempre aberto. Muito obrigada. Você. Obrigada mesmo. Bom? Fico muito lisonjeada e com o convite, muito agradecida. E é um prazer mesmo. O prazer foi todo nosso em receber Priscila Moreira Lessa Zoccarato, mais conhecida como Priscila Lessa ou Prilessa, e aí no Insta, @Prileca, tá certo? Acesse o Instagram da Pri, melhor dizendo, para que você possa também acompanhar a sua história. E fechando o nosso Esperança Cast dessa edição, eu volto a falar para você, claro, da Solar Pool. Você que quer gerar sua própria energia, a Solar Pool está com o Esperança Cast também, presente aqui no nosso
nosso produto, né? Na Esperança FM e também no nosso digital, claro, para você gerar a sua própria energia, com mais economia, com mais facilidade, porque você pode financiar o seu projeto através da Solar Pool, e aí você tem excelência no atendimento, garantia em todos os processos e o melhor custo-benefício. É só chamar no 17996061932. Um abraço lá para o Leandro, também para o Diego Coelhar, que são os proprietários aí da Solar Pool, compartilhando energia. E nós vamos finalizando o nosso podcast de hoje, o nosso episódio. Você se inscreva no nosso canal Esperança Play no YouTube, siga a Esperança FM no @esperanquefm lá no Instagram, tem a agenda aí do nosso podcast e também, é claro, né, fique sempre ligadinho. Toda terça-feira, 18 horas, tem um episódio novo para você do Esperança Cast. Um grande abraço e até o próximo episódio.